O Grêmio encara a equipe do Corinthians nesta noite na Arena. Possibilidade de subir na tabela de classificação e uma chance de ver o Grêmio antes do Super Mundial. A gente vai falar sobre as modificações no time, especulações de ausências importantes. No mercado de transferências, o tricolor está contratando o volante Kaique, mas uma contrapartida gera muita polêmica. Depois da vinheta, todas as informações das últimas horas. Mais um fracasso do time sub-20. Então espera aí. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas horas. Esse é o Diário do Grêmio KTO. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. KTO.bet.br para você jogar com responsabilidade, para você brincar, se divertir. É um site proibido para menores de 18 anos. Lembra de jogar com juízo, com responsabilidade. Tem Grêmio e Corinthians na Arena às 8 horas, a bola rola. E você pode ter certeza de uma coisa, lá na KTO o Grêmio é o favorito, mas esse favoritismo tem que se confirmar dentro de campo. Liga do Milhão, chama os teus amigos, a maior competição de apostas do Brasil é lá na KTO. Primeiro comentário fixado, tem um link, acessa, se diverte, cabeça no lugar. Gente, vamos falar aqui sobre as últimas horas e eu quero começar falando sobre mercado de transferências, porque o Grêmio está acertando a contratação do volante Kaique. Vocês lembram dele, né? Volante da equipe do Juventude. O Grêmio, depois de muito insistir no negócio, está descolando esta contratação. O contrato do Kaique com o Grêmio deve ser selado até dezembro de 2028, o que significa dizer que o Grêmio está comprando o jogador. Não é por empréstimo, não existe outro modelo de negócio, o Grêmio está comprando junto ao Juventude. O contrato do Kaique com o Ju ia só até o final do ano, o Juventude estava fazendo um jogo muito duro para a liberação. O Mano pedia um camisa 5 e o Grêmio resolveu fazer uma espécie de um sacrifício, tá? Qual é o sacrifício? Vai pagar quase aquilo que o Juventude pedia. Inicialmente, a oferta do Grêmio, ela chegou na casa dos 2 milhões de reais. Depois subiu para 5 e agora é 5 milhões de reais, mais o envolvimento de 2 atletas. João Lucas, lateral direito, e o lateral esquerdo, Luan Cândido. Ambos estavam praticamente descartados pela comissão técnica do Mano Menezes, atletas que não estavam nos planos de utilização. O detalhe é, esses 2 jogadores serão repassados para o Juventude por empréstimo e o Grêmio vai arcar com os salários. Existe um detalhe que é jurídico. O Luan Cândido é um repasse de empréstimo, porque ele já está emprestado ao Grêmio pelo Red Bull Bragantino. Existem algumas dúvidas sobre como será feito o pagamento do salário, mas, ao que consta a informação, é o Grêmio quem vai bancar o Luan Cândido lá em Caxias do Sul. Então a composição do negócio ficou 5 milhões de reais à vista para o Juventude, mais os repasses de João Lucas e Luan Cândido com os salários pagos pelo Grêmio. Um negócio que tem dado bastante o que falar, mas era desejo do Mano Menezes contar com o primeiro volante, o Kaique, acabou sendo a alternativa encontrada pela direção. Ainda sobre o mercado de transferências, Mike finalmente foi oficializado como reforço da equipe do Novo Horizontino. O empréstimo, que estava andando a passos lentos, foi confirmado pelo time que joga a Série B do Campeonato Brasileiro. O empréstimo vai até julho de 2026. O jogador foi contratado em cima de uma expectativa de afirmação, isso acabou não acontecendo, né? Foi uma aposta naquele momento, estava muito tempo deixado de lado lá no CT Presidente Luiz Carvalho, nem mesmo com os profissionais estava treinando, e agora terá uma oportunidade de mostrar o seu futebol na Série B. Vamos virar a página, vamos focar aqui no time, porque tem jogo nesta quinta-feira contra o Corinthians, e o Grêmio tem desfalques e alguns problemas para a partida, tá? Eu começo falando, Aravena. Jogador que foi convocado para a seleção chilena, estava na data FIFA, mas o Chile confirmou uma lesão no Aravena. Automaticamente ele volta da data FIFA sem condições de jogar. Desfalque para o Grêmio, Aravena só volta a ser uma alternativa na retomada do Super Mundial, depois do Super Mundial, lá no mês de julho. Miguel Monsalve, ele está recuperado do problema muscular que teve, mas pelo que a gente está vendo das imagens do treinamento, não fica à disposição para esse jogo. Tá? O mesmo vale para o Cuejar, talvez um banco de reservas, quem sabe, mas não são atletas úteis realmente para um grau de intensidade forte
para um jogo como Grêmio e Corinthians, pelo menos não um jogo como costuma ser. Então esses dois jogadores, tanto o Monsalve quanto o Cuéllar, ficam de lado. Quem pode ser um desfalque é o Kiki Oliveira. A gente fez um vídeo aqui no canal mais cedo explicando a história do Kiki. Uma informação inicial deu conta de que o Kiki pediu dispensa da partida. O Grêmio afirma que o Kiki é esperado em Porto Alegre, mas não há uma confirmação de que o Kiki está a caminho da capital. Também não há uma confirmação de que ele não esteja. Há uma expectativa para ver se ele vai chegar, se vai jogar, como é esperado pelos dirigentes do Grêmio. Pelo menos é isso que oficialmente o Tricolor está falando. Kiki teria pedido a licença por não querer voltar para disputar apenas uma partida antes do período de férias do Super Mundial. Ele estava com a seleção uruguaia, é reserva lá, não foi utilizado, viajou inclusive de carro de Porto Alegre para Montevidéu com a família e teria que regressar de avião para jogar, depois volta para o Uruguai, aquela história toda. Vamos ver como é que vai terminar essa história, não existem muitas informações sobre, mas é pelo menos motivo para você ficar ligado, afinal de contas é um dos principais atacantes do Grêmio. Se quer mais detalhes a respeito dessa história, volta um vídeo de Grêmio aqui no A Dupla. Bright White foi dúvida durante os últimos dias e para muitos não teria condições de atuar contra o Corinthians. Isso não deve se confirmar. Bright White trabalhou normalmente e deve começar o jogo como titular. Uma novidade na lista de relacionados para o duelo é Gabriel Meck. O jogador, talento da base do Grêmio, passou muito tempo no departamento médico e pela primeira vez desde que se machucou lá na seleção sub-20, fica à disposição do elenco profissional. E é a primeira vez que ele fica à disposição, inclusive, com o técnico Mano Menezes. Uma alternativa para segundo tempo, sempre muito importante, mas com aquela cautela, um atleta que ficou muito tempo parado, está voltando aos poucos, então tem que tomar um pouco mais de cuidado com o garoto, convenhamos. A gente joga aí na tela o provável time do Grêmio para o jogo desta noite, que tem Thiago Volpi no gol, Gustavo Martins, Kahneman, Wagner, Leonardo e Marlon, Dodi, Vilhaçante, Cristaldo, Alisson, Amuso e Bright White no comando de ataque. É um provável time do Grêmio para o jogo contra o Corinthians. Vencer significa chegar naquela zona sonhada de classificação para a Libertadores da América, quem sabe, né? Mas significa isso 100% de certeza, ficar numa situação confortável, longe da zona do rebaixamento, de confiança mais do que renovada para um período de treinamentos, de descanso também, mas principalmente de muito trabalho pensando no segundo semestre. O Corinthians, adversário do Grêmio, ele precisa ser um capítulo aqui dentro do diário, tá? Porque o Corinthians vem com muitos desfalques. Para você ter uma ideia, não tem Depay, não tem o Martinez, que é um jogador bem importante, e não tem o Carrijo. Além disso, o Yuri Alberto também está fora por lesão. Os três que eu citei primeiro, eles foram liberados por conta de desgaste físico, estavam na data FIFA, e pediram a liberação, conversaram e foram liberados. Mais ou menos aquilo que o Kiki tentou fazer aqui em Porto Alegre e não sei se não vai fazer, né? Vamos ter que esperar. Mas o que eu quero dizer é que é um Corinthians com dificuldades, não é o melhor Corinthians que já vimos dentro do Campeonato Brasileiro, o que acaba sendo uma boa notícia para o torcedor gremista. 24 mil gremistas, inclusive, são esperados para o duelo, tá? Foram vendidos um pouco mais de 9 mil ingressos, muitas promoções, muito chamamento por parte do Grêmio, expectativa de 24 mil torcedores, não é muito, mas é quase o dobro do que estava colocando a Arena recentemente nos últimos jogos do Tricolor. Para a gente fechar o nosso diário do Grêmio KTO, eu preciso falar do novo fiasco proporcionado pela categoria de base do Grêmio, o time sub-20 no Campeonato Brasileiro. A equipe sub-20 está na zona de rebaixamento da competição. Eu acompanhei com muita atenção o jogo da tarde contra o Cruzeiro, fora de casa. O Grêmio jogou muito mal, abriu o placar fazendo 1-0, terminou o primeiro tempo fazendo 1-0, né? Existiu uma expectativa de conquistar os 3 pontos e adivinha só, o Grêmio tomou uma virada, mas mais do que uma virada, o Grêmio tomou 5 gols no segundo tempo. Placar final, Cruzeiro 5, Grêmio 1. Alguém precisa fazer alguma coisa, dar uma revisada no trabalho, ver o que está acontecendo por lá, daqui a pouco mudar um pouco do trabalho que está sendo feito no sentido de metodologia. Sabemos que são grandes os profissionais que treinam, que fazem o dia a dia dos garotos, mas tem alguma coisa muito errada, nem que seja no lado emocional. Os caras estavam ganhando, tomaram 5, e eles vêm numa sequência de jogos perdidos nos minutos finais que não dá para se admitir. São talentos do Grêmio, jovens que precisam ser forjados para o profissional e que precisam ter uma consistência mental durante todo o jogo, né? Convenhamos. Ainda mais numa categoria que está muito próxima do profissional como é a sub-20. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla.
A gente se vê. Tchau, tchau.